Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Vamos começar aqui de novo. Sempre como sempre, sobrecarregado aqui de material. Eu tenho umas notícias interessantes essa semana. Uma delas é o que saiu no UOL, um discurso do Evo Morales, em que ele anuncia que o companheiro Fidel vai voltar ao governo no próximo 1º de maio. E ele diz o seguinte: tenha certeza que em 1º de maio o companheiro Fidel vai participar da cúpula da ALBA e continuará governando Cuba e a América Latina. Olha que interessante, vocês sabiam que o governante da América Latina é Fidel Castro? É claro que isso aí foi um ato falho freudiano, mas é um ato falho altamente revelador, porque no fundo o Evo Morales entende o Fidel Castro exatamente assim, como o imperador da América Latina. Esse pessoal acha realmente que o mundo é deles. Então, o mundo está aí para eles fazerem o que quiserem, para eles moldá-lo à sua imagem e semelhança, né, conforme bem entendam. Agora, essa espécie de prepotência ingênua que esse pessoal tem, né, perante a realidade em geral, que acha que a realidade é matéria plástica, para eles fazerem com ela o que bem entender, isso aí você observa em tudo que esse pessoal esquerdista faz. Né? Inclusive, por isso mesmo, não se pode esperar de pessoas que têm essa mentalidade, não se pode esperar que consigam distinguir o verdadeiro do falso. Porque o verdadeiro do falso para eles é uma questão de jeito, e a distinção entre verdadeiro e falso para eles é uma questão de jeito. Quer dizer, você virando de um lado, virando do outro, você consegue fazer com que o falso fique verdadeiro. E pensando bem, isso não interessa. A única coisa que interessa é a vontade. Note bem, eu até no meu livro Jardim das Aflições, eu notava ali que, embora Karl Marx se dissesse um materialista, ele só entendia a natureza como cenário passivo da ação humana. Quer dizer, uma natureza inerme que está aí para ser transformada no que o ser humano bem entender, bem deseja fazer com ela. Então, na verdade, isso não é um materialismo, isso é um idealismo subjetivo coletivo. E, de fato, o marxismo é o último rebento de toda uma tradição subjetivista que vem, então, desde a Renascença, começa com René Descartes. É claro que Marx não sabia que ele era subjetivista. Quer dizer, é uma estrutura que está embutida ali na obra dele e que ele mesmo não percebia, mas que é o fator determinante de toda a visão do mundo dele. Quer dizer, o sujeito humano é a única força agente no cosmos. O resto é só cenário ou matéria-prima, né? E é claro que pessoas formadas assim, quer dizer, elas têm uma vivência diferente das outras pessoas. Quer dizer, nós acreditamos que estamos num mundo real, num mundo que tem estruturas definidas, num mundo onde existe a natureza das coisas, onde existe uma matéria que nos resiste, existe uma estrutura material que não fomos nós que inventamos, não fomos nós que criamos, e sobre a qual temos um poder limitadíssimo. Nós entendemos, por exemplo, que a ação humana, se tomada na sua totalidade ao longo dos milênios, ela mal chegou a arranhar um pedacinho da superfície de um planetinha muito pequeno. E todo o resto do cosmos está lá inabalável. Até esse negócio de aquecimento global é uma espécie de delírio de onipotência. Quer dizer, no fundo, esses camaradas que acusam a indústria de estar furando a camada de ozônio e mudando o clima do planeta, criando alterações cósmicas, está homenageando a indústria, está atribuindo à indústria um poder quase divino, que é de alterar a estrutura do cosmos. É evidente, vamos dizer, que uma só explosão de manchas solares afeta o conjunto do sistema solar mais do que tudo que o ser humano fez sobre a face da Terra, desde que ele existe aqui. Tá certo? Então, atribuir ao ser humano esse poder, ainda que para condená-lo, tá certo? Não deixa de ser uma homenagem, quase que uma divinização da indústria. Então, isso é uma espécie também, vamos dizer, de resíduo do delírio marxista, né, que via a indústria, a ação econômica humana, como o único fator efetivamente ativo no cosmos, né? Então, a última ponta, a última consequência, o último capítulo de um delírio subjetivo, do delírio da onipotência subjetivista, que começa ali na Renascença. Por causa disso mesmo é que esse pessoal não tem, vamos dizer, não tem a distinção de verdade e erro. Para eles, a verdade é apenas aquilo que é conveniente ao desejo deles, à vontade. É claro que é uma vontade coletiva.
Às vezes a vontade coletiva organizada, como a vontade do partido, às vezes é uma vontade coletiva que está disseminada sobre vários grupos que se sentem afins e se sentem, de certo modo, irmanados por um ideal, entre aspas, né? Ideal que, na verdade, ninguém consegue definir, porque se você definiu o ideal, você está comprometido com ele. Tá certo? Então, o ideal, o tal do socialismo, a sociedade justa do futuro, né, ela tem que permanecer totalmente indefinida, né? Porque assim a sua conduta presente não pode ser medida e julgada em função desse ideal, né? Marx inventou essa história de que não se podia conversar muito sobre o socialismo futuro, ele sob a desculpa de que era perda de tempo, de que era um irrealismo, tá certo? De que eles deveriam agir cientificamente, mas na verdade esse adiamento sine die, né, da definição do que seria o regime perfeito que eles buscam é uma consagração da total irresponsabilidade histórica, porque qualquer mal que você faça está justificado em função de um ideal futuro, mas também não pode ser cobrado em nome desse ideal futuro, porque o ideal é demasiado vago. O que, de vez em quando, algo da expectativa que os militantes têm, que os ativistas têm com relação a essa sociedade, transparece no discurso deles, mas não é para se falar muito sobre isso aí. Ninguém gosta de entrar muito nesse detalhe, porque daí poderiam ser cobrados, a responsabilidade deles poderia ser exigida em função desse ideal. Mas dentro dessa plasticidade com que eles veem o cosmos, né, o cosmos como massa assim, dúctil, moldável, do jeito que eles querem, é claro que o senso da verdade e da falsidade desaparece por completo. Exemplo disso é a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo não faz outra coisa senão amoldar os fatos àquilo que lhe interessa. Na semana passada estava lá a Folha insistindo que no Brasil tem mais de 1,5 milhão de abortos ilegais por ano. É o velho argumento que já foi usado aqui nos Estados Unidos durante o famoso processo Roe versus Wade, de que o número de abortos ilegais é tão grande e isso provoca um tamanho dano às mulheres que o negócio é legalizar o aborto. E na época eles divulgaram também um número na base de 1 milhão, 1,5 milhão aqui nos Estados Unidos. E era tudo falso, como confessou depois o chefe da campanha, o Dr. Bernard Nathanson, disse que ele depois, veja, a história dele é muito interessante, porque ele fez tanto aborto e ele lidou tanto com o feto que ele acabou percebendo de repente que o paciente dele era o feto e que ele tinha que cuidar do feto, tá certo? E daí ele se arrependeu dos abortos que fez e contou a história inteira de toda essa imensa trapaça que foi montada para forçar a aprovação da lei do aborto, para forçar o resultado do processo Roe versus Wade num sentido positivo ao aborto. Note bem que não foi só o Dr. Bernard Nathanson que falsificou. A própria queixosa do processo, esqueci o nome da mulher agora, que solicitava à corte autorização para fazer um aborto, alegando que tinha sido estuprada, agora ela confessou que ela não tinha sido estuprada coisíssima nenhuma, que ela foi induzida a dizer isto pelos líderes do movimento abortista. Então, o processo foi todinho uma farsa. E os argumentos científicos, entre aspas, usados eram mais farsa ainda. Diz o Dr. Bernard Nathanson que, na época, o total de abortos ilegais que tinha aqui nos Estados Unidos não chegava nem a 100 mil, mas que eles inflaram o número para mais de 1 milhão para impressionar as pessoas. Agora, a Folha está fazendo a mesmíssima coisa e usando como autoridade científica os mesmos institutos e as mesmas pessoas que, na época, ajudaram o Dr. Bernard Nathanson a mentir. Quer dizer, a Folha está vendendo para os seus leitores uma mentira de 30 anos atrás, já desmoralizada. Quer dizer, é muita cara de pau. Muita cara de pau. Está ouvindo aí, senhor Otávio Frias? É muita cara de pau. Né? Por exemplo, o editorial da Folha do sábado, dia 28 de abril, chamado Aborto e Crime, diz assim, aspas, dentro ou fora da lei, o aborto induzido é uma realidade. No Brasil, estima-se que a cada ano até 1 milhão de mulheres interrompam clandestinamente a gravidez. Uai, 3 dias antes o jornal estava publicando que era mais de 1,5 milhão. Agora já é quase 1 milhão? Que porra é essa? Quer dizer, até onde vai essa elasticidade?
Pode aumentar o número, diminuir o número, tá certo? Agora, vocês, por mais que mintam, acham que sempre tem razão. Quer dizer, vocês representam o bem. Isso também é outra característica desse movimento esquerdista. Quer dizer, o movimento esquerdista é um movimento revolucionário no conjunto. Quer dizer, não abrange só as pessoas que são formalmente esquerdistas. Tá certo? Abrange todos que têm uma mentalidade revolucionária, que agem, que justificam os seus atos do presente em função de uma utopia futura, de um ideal futuro, qualquer que seja esse ideal. Esses camaradas são todos herdeiros daquelas seitas heréticas da Renascença, que consideravam que elas próprias eram, por assim dizer, a ação do Cristo sobre a Terra incumbida, então, de criar um mundo melhor. Quer dizer, não é o Cristo que ia salvar a humanidade, era eles que iam salvar a humanidade, tá certo? E daí, retroativamente, eles se tornariam, né, a ação do próprio Cristo, se não se tornassem o próprio Cristo. Isso quer dizer que eles se consideravam impecantes. O que quer que eles fizessem não era pecado. Se eles matassem, não era pecado. Se estuprassem, não era pecado. Se mentissem, não era pecado. Se trapaceassem, não era pecado. Porque, vamos dizer, a santidade deles estava na essência. Essa essência não era atingível pelos meros atos deles próprios. Não era sujável pelos meros atos. Esse sentimento está no fundo de toda a alma esquerdista. E está no fundo desse pessoal que faz a Folha de São Paulo. Todos eles têm esse sentimento de estar sempre do lado do bem, não importando o que eles façam. Ou seja, eles são julgados não pelos seus atos, mas pelo que eles chamam de suas intenções. Os outros são julgados pelos atos, e eles pelas intenções puríssimas que eles mesmos se atribuem, tá certo? E com a qual que eles usam então como embalagem dos seus atos. Então, a Folha já provou que está mentindo. Ela mesma se desmente. Um dia ela diz que é mais de 1,5 milhão e cita a autoridade de um salafrário, de um grupo de vigarista aqui dos Estados Unidos. No outro dia já abaixou, é quase 1 milhão. Que porra é essa? Quer dizer, esses 500 mil não faz diferença? E diz, dentro ou fora da lei, o aborto induzido é uma realidade. Como é que é isto? Ora, dentro ou fora da lei, o sequestro é uma realidade. Dentro ou fora da lei, o estupro é uma realidade. Dentro ou fora da lei, os assaltos são uma realidade. Dentro ou fora da lei, as balas perdidas são uma realidade. Dentro ou fora da lei, o narcotráfico é uma realidade. O que você quer dizer com isso? Que é uma realidade, então nós temos que aceitá-la e legitimá-la. Porque a lei que vai contra a realidade está errada. Mas a lei está aí justamente para limitar as possibilidades dos atos humanos, para excluir da realidade certos atos que estavam dentro dela. Se os crimes não fossem reais, ora porra, nunca seriam proibidos. O que é isso? Quem é que vai reagir contra um crime inexistente? Não é isso? Não se pode prender o assaltante inexistente, não se pode prender o ladrão inexistente, o estuprador inexistente. É porque essas coisas existem que elas são crimes. Quer dizer, que raciocínio é esse? Quer dizer, se é realidade, então não pode ser considerado crime. Mas o que é isso? Né? Quer dizer, isso é dupla mentira. Quer dizer, tem uma mentira na informação e uma mentira no raciocínio. O raciocínio é um raciocínio de gente perversa, gente que não tem senso da realidade e não quer ter. Eu acho que praticamente tudo que sai nesses artigos da Folha é assim. Quase tudo que sai ali, com exceção, né? Tem até um sujeito que escreve lá, que escreve maravilhosamente bem. É o único sujeito que sabe escrever na Folha de São Paulo. Quando fui ver é português. Ora, o brasileiro não sabe mais escrever. É um negócio incrível. Agora, esta sem vergonhice toda, não é só aí, não. Aqui também, quando teve a cerimônia aqui em homenagem às vítimas da Virginia Tech, da qual participou até o presidente Bush, tá certo? Aconteceram duas coisas extremamente irônicas. A primeira é que a oradora do negócio foi a mesma professora, eu até mencionei isso no artigo do Diário do Comércio, aquela mesma professora Nikki Giovanni, que meteu ideias racistas e assassinas na cabeça do coreano, o qual ela mesma sabia que era um desequilibrado. Quer dizer, ela mesma não aguentava o cara. Agora, se vocês leem os poemas dessa mulher, eles são mais assassinos até do que aquelas peças que o coreano escreveu. Depois, por ironia, esta mesma senhora, cujos pensamentos o coreano levou à prática, porque ela, nos poemas dela, ela incitava as pessoas a matar protestantes, judeus e brancos em geral, tá certo? Foi exatamente o que o menino tentou fazer, e queria matar a escola inteira. Essa mesma mulher foi escolhida, então, para homenagear as vítimas. E durante esta homenagem, né, a qual esteve lá até o presidente Bush e sua esposa, as autoridades religiosas presentes invocaram Alá, Buda, né, tudo que dizer, menos Jesus Cristo. Não se pode falar de Jesus Cristo. E como é que é isso? Note bem, o que armou a
aquele coreano contra o pessoal da Virginia Tech foi esse anti-americanismo, anticristianismo e anti-ocidentalismo radical. Esse ódio sem fim que as pessoas querem inocular na cabeça de todo mundo contra o Ocidente, contra a América e contra o cristianismo. E, em seguida, na homenagem ao cristianismo, vamos dizer, é ofendido novamente, tá certo, por ser excluído. Ora, aqui é o seguinte, tem muitos estados que se você entra com uma Bíblia na escola, você é suspenso, tá certo? Que se o sujeito, por exemplo, um chefe do corpo de bombeiros faz um discurso e termina o discurso dizendo God bless you, ele perde o emprego, tá certo? Isso acontece. Tem muitas escolas em que qualquer expressão de fé dentro da escola é proibida, pode resultar em expulsão do camarada. E, no entanto, no estado do Kansas, estão aqui fazendo, nos aeroportos, eles querem fazer pias para que os muçulmanos possam fazer as suas abluções. Porque o muçulmano, antes de fazer as 5 preces diárias, ele tem que lavar o rosto, lavar as mãos, lavar os pés. Quer dizer, é uma ablução ritual. Então, isso quer dizer que para o cristianismo tem só desprezo, opressão, cuspida, discurso de ódio, alegando que o discurso cristão é que é de ódio. Quer dizer, o ódio desse sujeito é tão evidente que eles só podem enxergar ódio em toda parte. Então, para o cristianismo é só ódio e repressão. Agora, para os muçulmanos, que são a comunidade da qual surgem os grandes inimigos atuais dos Estados Unidos, só paparicação, só carinho, só bondade, só generosidade. Eles têm tudo aqui. O sujeito que disser que muçulmano é discriminado dentro desse país é um mentiroso filho da puta. O muçulmano aqui é paparicado e protegido e está na posição de humilhar quem ele quiser. Esta é que é a verdade. Não é que eu acho que o muçulmano deva ser maltratado, mas, tratar os caras tão bem, muito mais do que os cristãos que construíram esse país, tá certo? Ora, não é possível, quer dizer, só porque os sujeitos são inimigos, só porque eles jogam bomba nos Estados Unidos, eles têm que ser bem tratados? Que merda é essa? Né? Ai. Vamos ver o que mais tem. Parece que tem gente aí na fila para falar. Vamos ver, quem que está aí? Oh. Alô? Alô? Oi, boa noite. Boa noite. Aqui quem está falando é Micael Guedes. Olá. Micael Guedes, tudo bem? Tudo bem. Parabéns pelo seu programa, sabe? Eu sou um admirador seu, sabe? Muito obrigado. Pelo seu patriotismo, pela sua coragem. Primeiro, o que você diria para as pessoas que estão ingressando nas universidades brasileiras? E segundo, no meu caso, começarei em ações internacionais. O que você diria também para alunos dessa área, sabe? Ao que parece, a diplomacia do partido é uma gaiola para ideias democráticas, né? Pelo que a gente pode ver. Certamente. E para você ter uma ideia, Olavo, no meu primeiro período, existem 2 livros de leitura obrigatória daquele autor Norberto Bobbio. Então, daí já vemos a onda socialista que existe, né? Olavo, um abraço para você. Obrigado. Eu vou tentar responder a sua pergunta. Quer dizer, o que eu recomendaria para quem está entrando na universidade? A primeira coisa, não se curvem à suposta autoridade dos seus professores. A quase totalidade dos professores universitários brasileiros é um bando de ignorantes, ineptos, que estão ali para fingir uma autoridade que não tem. Não permitam que esses camaradas mandem em vocês, os humilhem, tá certo? E determinem o rumo da sua vida. Vocês reajam, levantem a cabeça, sejam corajosos, porque o medo é mau conselheiro. Não pense assim, eu tenho que me comportar, porque senão ele vai me expulsar. Ora, ainda existe justiça, ainda existe tribunal. Se o professor te perseguir, vá para o tribunal. Eu já sei de muitos casos de pessoa, vamos dizer que foi reprovado, perdeu ano porque uma vez citou o meu nome numa universidade. Quer dizer, não pode, é proibido. Isso eu sei, eu tenho testemunha direta disso aí. Tá certo? Agora, se você falar mal de Karl Marx, falar mal de Lenin, falar mal do PT, aí a sua carreira está acabada. É o que eles ameaçam, mas na verdade isso é um blefe, porque ainda existem meios de reagir. Usem esses meios antes que os meios acabem, quer dizer, usem a justiça, reajam, levantem a cabeça, sejam corajosos, não permitam que vigaristas intelectuais, semi-analfabetos, tá certo? Como esse que montaram aquele vestibular lá em Pernambuco, tá certo? Que dizia que o autor de Grande Sertão Veredas era Graciliano Ramos. Não permitam que essa gente, que esses charlatães, tá certo? Exibam diante de vocês uma autoridade que eles não têm e não merecem. Sejam corajosos, tá certo? E reajam.
Não, isso não é uma atitude política. Você não tem que tomar atitude política, tem que tomar atitude moral. Diz, olha aqui, professor, acima do senhor existe um negócio chamado cultura, um negócio chamado ciência, um negócio chamado conhecimento. É isso que tem autoridade. Não é o senhor que tem autoridade. Não é o senhor esta merda desse seu partido, tá certo, que tem autoridade. Quem tem autoridade aqui dentro da universidade é o conhecimento, é a ciência. E o senhor não veio a me vender essa porcaria desse marxismo, essa doutrinazinha comunista de bosta, tá certo? Vendendo isso, que é coisa para enganar moleque de 12 anos, vendendo isso dentro de uma universidade e querendo que a gente curve a cabeça diante de uma porcaria dessa. Agora, para complementar esse conselho, é o seguinte: estude em casa, tá certo? Estude muito em casa. Faça o programa dos Great Books do Mortimer J. Adler. Se não puder comprar a série dos Great Books, que de fato é cara, aqui nos Estados Unidos a gente compra barato, tá certo? Você compra barato, usado, já tem de milhares, mas aí no Brasil é caro. Você não precisa, você simplesmente pega a lista dos livros e compra em outras edições baratas, em sebo, que tem quase tudo traduzido. Que não tiver traduzido para o Brasil, para o português, estará traduzido para o espanhol ou para o francês, uma coisa assim, tá certo? E compra o livro do Adler, que é Como Ler um Livro, e siga o programa, tá certo? Você faz isso durante 4 anos, não vai ter professor universitário que tira farinha em cima de você. Porque esses camaradas não leram 10 livros na vida, tá certo? E se tentar ler, né, vai ter congestão cerebral, porque eles não têm força para isso. Então, esse pessoal fica arrotando a autoridade justamente porque não sabe nada. Porque quem sabe, explica, demonstra e prova. E não tem que usar autoridade, tá certo? Quer dizer, olha, eu estou dando aula há 30 anos, tá certo? Eu nunca usei desse tipo de autoridade. Ah, vou te expulsar, vou te botar daqui, botar para fora daqui. Eu nunca usei isso aí. Eu não preciso usar isso. Por quê? Porque eu sei o que eu ensino, porra. Tá certo? E se o sujeito, um aluno, quiser bancar o gostosão para mim, ele será humilhado não pela minha autoridade burocrática, vai ser humilhado pelos conhecimentos que eu vou mostrar a ele, que eu vou tampar a boca dele. Eu nunca fugi de discussão com o aluno. Tá certo? Então, é por isso mesmo que quem estuda comigo, o sujeito pode chegar brabinho quando seja, porque ele entra lá cheio de ideia comunista. Discute. Chega uma hora que o nego vê que ele não pode, que eu estou sabendo o que eu estou falando. Tá certo? E daí o cara começa a pensar, porra, será que esse maluco tem razão mesmo? Então é melhor ir para casa ler os livros. Assim, muitos alunos que chegaram, vamos dizer, com ódio a mim, terminaram excelentes alunos. Mas muitos mesmo, tá certo? Agora, esse pessoal universitário que não tem conhecimento, não tem autoridade legítima do conhecimento, autoridade intelectual legítima, eles usam autoridade burocrática, usam a pressão, usam a intimidação. É a prova de que são charlatães. Então, meu conselho é esse: não aceite esse jogo jamais. Se houver qualquer opressão em cima de você, procure um advogado, recorra à justiça e você vai ganhar. Muito bem. Tem mais alguém aí na fila? Então, enquanto não tem ninguém na fila, aí vamos ler mais um aqui. Esse aqui já é da semana passada. O Evandro Ferreira me pergunta assim: recebi uma newsletter do site Chiesa, quer dizer igreja, em que se diz que a Igreja Católica, com a publicação de um artigo sobre Romano Amério no La Civiltà Católica, dá uma guinada em direção ao reconhecimento da importância do pensamento da corrente tradicionalista. O que você acha disso? É verdade mesmo ou estou exagerando? Romano Amério era mesmo um pensador tradicionalista legítimo? Ele, olha, existem várias correntes e grupos que reagiram diferentemente às mudanças do Concílio Vaticano II. Tá certo? Não há entre eles uma unidade. Tá certo? Então, não sei como classificar o Romano Amério, mas que ele, vamos dizer, é um sujeito fiel à doutrina tradicional da igreja, sempre foi. Tá certo? Me parece um autor bastante honesto. Eu não sei se ele pertence a algum desses grupos tradicionalistas, Sociedade de São Pio X, acho que não pertence a nada. Mas, assim, como representante da tradição católica, e que, vamos dizer, como uma voz autorizada a denunciar tudo o que ele denunciou do que se passou no Concílio Vaticano II, que ali não é uma questão de gosto, né, que o sujeito não gosta disso porque é tradicionalista, não, porque ali houve coisa errada mesmo, objetivamente errada, a começar pelo malfadado Pacto de Metz, em que a igreja se comprometeu, vamos dizer, secretamente, a não falar uma palavra contra o comunismo durante o concílio. Só isso já invalida o concílio inteiro.
Você não pode vender a palavra da igreja aos comunistas em troca de nenhum favor. E o favor era ridículo, que era a participação de 5 bispos ortodoxos ali no concílio. Quer dizer, em troca de liberar 5 observadores, para participar como observadores, você vende a liberdade que a igreja tem de ensinar. Quer dizer, a igreja deixa de ser mãe e mestra só para que 5 bispos, que não somos nem católicos, posso lá assistir o negócio? Ora, porra, o que é isso? Isso é vender. Como tem ao mesmo tempo, já tinha o decreto de Pio XII, revalidado pelo próprio João XXIII, que punia com excomunhão automática qualquer católico que colaborasse com o regime comunista ou governo comunista. O cara que assinou isso, ele se auto-excomungou na mesma hora, que foi o cardeal Tisserand. E pior, ainda mentiu, disse que não tinha assinado nada. Quer dizer, quem divulgou isso depois foi o prefeito da cidade de Metz, que deu uma entrevista dizendo, não, os caras estiveram aqui, teve o pessoal do Vaticano e teve o pessoal do governo russo e do governo soviético que assinaram aqui o negócio. E depois a coisa acabou saindo no próprio Pravda em Moscou. Daí, como dizer, a mancha de batom na cueca. Aí a palavra do cardeal Tisserand foi para as picas, ninguém mais acreditava nele, aí a igreja tem que reconhecer, de fato, nós assinamos, mas foi para proteger os bispos ortodoxos, aquela conversa mole, tudo isso é uma picaretagem, tudo isso é uma hipocrisia sem mais tamanho. Quer dizer, o concílio foi vendido para o governo comunista, tá certo? Porque a omissão da igreja com relação ao comunismo, o silêncio criminoso da igreja, todo mundo fala do silêncio da igreja com relação ao nazismo, silêncio que não houve, porque Pio XII botou a boca no trombone. Hoje existem, estão à disposição dos pesquisadores, as gravações do programa de rádio que Pio XII fez. Na época que ninguém falava contra o Hitler, estava todo mundo abanando o rabinho para o Hitler, o Pio XII era o único que falava. E ainda o pessoal acusa de não ter falado nada. Agora, com relação ao comunismo, não, desde o Concílio Vaticano II baixou uma cortina de silêncio, onde tudo aquilo que aconteceu na Indochina, com esses comunistas matando 3 ou 4 milhões de civis, quer dizer, é o mínimo de 3. É de 3 para mais. Isso não é estatística da Folha de São Paulo, não. Isso é contado, pesado, medido. Quer dizer, até 3 milhões de certeza, mas pode ter mais. O mais é que nós não sabemos. Quando aquele pessoal do Pol Pot, o pessoal invadiu ali, tomou o Vietnã do Norte, invadiu o Vietnã do Sul, ainda deu reforço para as tropas comunistas para tomar o Camboja, e houve esse genocídio monstruoso, a igreja não disse um tostão, porque ela estava comprometidinha a ficar quieta. Ora, meu Deus do céu, como é que vocês querem, os senhores do Vaticano, os senhores cardeais, como é que vocês querem que as pessoas acreditem que vocês representam a autoridade do Cristo na Terra se vocês fazem uma coisa desta? Enquanto não pedir desculpa para isso, nós não podemos acreditar em vocês. Eu não sou um senhor de Caprum, não tenho capacidade, não conheço Código de Direito Canônico suficiente para entrar nessas questões de se o mandato do Papa é legítimo, se as decisões do Concílio, mesmo estando inspiradas pelo demônio, tem valor. Não sei, eu não entendo disso. Mas que a coisa toda está errada, está errada. Né? E o Romano Amério, ele vem, vamos dizer, divulgando isso faz bastante tempo. Né? E é claro que ele era odiado lá no Vaticano. E se agora decidiram escrever a respeito dele, quer dizer, decidiram romper a cortina de silêncio, ainda que discretamente, meio hipocritamente, como a Folha de São Paulo. Porque a Folha de São Paulo, assim, ela imprime 3.000 páginas de pró-esquerdismo, pró-abortismo, né? Pró-lei da mordaça gay, e depois ela chama um sujeito para escrever 20 linhas contra. E diz, está vendo como nós somos democráticos? O Vaticano também fez a mesma coisa. O Vaticano perseguiu, excomungou, estrangulou e silenciou a voz dos conservadores, quer dizer, daqueles que permaneceram fiéis à igreja de 2.000 anos. Ela silenciou toda essa gente e depois publica lá um artiguinho sobre o Romano Amério. Ora, a mim não me convence. Isso aí é claro que diz que a hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude. Quer dizer, se o Vaticano foi hipócrita o suficiente para falar alguma coisa do Romano Amério, depois de ter feito silêncio durante tantos anos, isso pelo menos é um reconhecimento. É como se diz, olha, nós somos hipócritas, quer dizer, nós não temos a coragem de mentir até o fim. Nós queremos fingir que aceitamos um pouquinho da verdade. Ora, esse negócio, toda essa conduta desse pessoal do Vaticano, desde o Concílio Vaticano II, não tem desculpa. Eu não sei, vamos dizer, qual a atitude teológica que vamos tomar diante disso. Eu não sei e nem me cabe saber. Né? Quer dizer, como que isso deve repercutir na alma do fiel? O que o sujeito deve fazer? Quer dizer, quando ele percebe que toda a cúpula da igreja, toda vendida, o que ele faz? Eu também não sei o que fazer. Tá certo? Eu
me lembrei o seguinte, eu me lembrei que quando eu era pequeno, a minha mãe tinha um missal, de um autor chamado Golfinet, e esse missal era muito usado, tinha sido muito usado na Europa, em séculos passados, em regiões muito pobres, onde não havia igreja. Então, quando chegava no domingo, o que o nego fazia? Ele reunia a família e ele lia a missa do dia, tá certo? E era como se tivesse ido à igreja. Então, nós estamos mais ou menos nessa situação, entendeu? Nós não saímos da igreja, a igreja saiu de nós, eles desapareceram, não dá para confiar em ninguém. O que você faz? Você continua rezando como se a igreja estivesse longe demais, você não pode ir lá, não, você continua católico, continua fiel, né? Mas você não pode ser fiel católico sem a hierarquia. Mas cadê a hierarquia, pô? Esse Dom Paulo Evaristo tem hierarquia? Esse Dom Pedro Casaldali tem hierarquia? Os caras que fizeram toda essa sujeira no Concílio Vaticano II são hierarquia? Não dá para confiar. Então a gente, para não ter que ficar brigando com eles, não ter que ficar cuspindo na cara de gente, faz de conta que não existe. Diz, olha, nós moramos aqui no deserto, a igreja fica muito longe, então a gente reza aqui do nosso jeito, tá bom? É o que está dando para fazer. Quer dizer, é uma espécie de, como é que diz, de protestantismo às avessas, né? Quer dizer, o protestantismo saiu da igreja. Nós não, nós somos obrigados a ficar sozinhos, porque não tem clero. Pelo menos no Brasil não tem clero. A igreja do Brasil está praticamente toda vendida. Só tem teólogo da libertação e o que é pior, o nego que não é teólogo da libertação, mas é puxa-saco dela. Muito bem. Espero que isso tenha respondido aí a sua pergunta. Agora tem aqui uma pergunta muito complexa da Cristina Fontenelle. Tenho notado que, apesar do mundo estar caminhando para a realização do megalômano sonho da grande pátria universal, ONU, banqueiros, uniões continentais, tribunais mundiais, religião ecológica e partidária, etc., há uma nova corrente que me parece partida de dentro dos Estados Unidos, talvez uma ruptura entre os grandes senhores do mundo, pretendendo resgatar a ocidentalidade, principalmente nas dissidências, a resistência democrática da ex-União Soviética, da Índia e da América do Sul. Acho isso por causa da força que tem sido dada a correntes de pensamento antiglobalistas dentro dos Estados Unidos. Aos chineses que estão se desfiliando do Partido Comunista e aos projetos tipo PAC para o desenvolvimento, já que pressupõe investimentos de grande porte em infraestrutura. Olha, Cristina, eu acho que isso aí existe. Eu não sei se isso é uma corrente definida, organizada, não consigo traçar exatamente o limite, mas essa tendência, ela já existia antes e ela continua existindo agora. Eu também não sei se todos os fenômenos que você associa a essa corrente estão realmente associados a ela. Mas que existe, vamos dizer, por um lado existe uma resistência a esse globalismo galopante, desses malucos Rockefeller, etc., desses utopistas que acham que sabem tudo e querem construir um mundo planejado. Daqui a pouco eu vou voltar a esse assunto de mundo planejado. Existe muita resistência a isso dentro dos Estados Unidos e dentro, vamos dizer, da classe dominante aqui, tá, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Agora, pode ser que uma parte dos próprios globalistas tenham percebido já os riscos disso e tentado garantir pelo menos os Estados Unidos, né? Então, acabam sendo um pouco patriotas por medo das consequências que suas próprias ambições globalistas já estão desencadeando, né? Quer dizer, que eu acho que a sua teoria não tá errada, não, mas negócio. Essas coisas a gente tem que estudar com muito cuidado. Eu acho que eu tenho quase a certeza de que, vamos dizer, a quantidade, vamos dizer, de mentira, de esquemas de manipulação que tem sobre a mídia mundial hoje, torna quase impossível você mapear com clareza o que está acontecendo. A gente fica sabendo das coisas, a gente obtém as provas 20 ou 30 anos depois de que as coisas aconteceram, tá entendendo? E olha que eu pesquiso o dia inteiro, tá certo? E na cabeça eu tenho mais perguntas do que resposta, eu tenho mais dúvidas do que evidências, né? Mas eu acho que em princípio, como hipótese, eu acho que é muito viável, Cristina. Continue estudando e buscando uma resposta por aí, sem a pressa de chegar a uma conclusão, porque no Brasil é obrigatório você ter opinião final sobre tudo, né? Você tem que dar sim ou não, o que se é contra ou a favor, tem que ser contra ou a favor, né? Isso é loucura, claro. Primeiro a gente tem que proceder, vamos dizer, como um juiz honesto. O juiz honesto, ele não sentencia antes de ter lido todos os autos, obtido todas as provas, examinado com muita ponderação tudo de todos os lados. Então, essa coisa aí, saber o que está acontecendo nesse esquema globalista é extremamente difícil, tá certo?
Não porque a coisa seja muito secreta, mas porque há um excesso de material contraditório. Né? Muito bem. Agora, aí no Brasil, o bonito é estas senhoras, tá certo, que se ofendeu porque diz que as mulheres se tornaram muito vulgares, ordinárias e cheias de silicone. Ora, são algumas toneladas de silicone, realmente. Ora, se não existisse isso, a indústria do silicone não teria prosperado tanto. Ou será que essas senhoras, essas deputadas que estão ofendidas com o Clodovil, querem me enganar que somente os travestis usam silicone e que elas não usam jamais? Ora, o que é isso, dona? As senhoras são vaidosas mesmo. Quer dizer, o sentido da palavra ordinário não sei exatamente o sentido que o Clodovil quis dar, tá certo? Mas se que são vulgares, vaidosos, ocas, cabeça oca e cheia de silicone, eu acho que pelo menos de uma certa classe social para cima são assim mesmo, quem é que não sabe? Tá certo? E talvez estas mesmas, né, deputadas que ficaram brabinhas, né? E ficaram bravas porque o sujeito ele foi aplaudido quando disse: hoje em dia a mulher trabalha deitada e descansa em pé. Ora, agora, e eu acho que isso aí é injusto com essas senhoras deputadas, tá certo? Porque eu acho que nem mesmo deitadas elas trabalham, entendeu? Eu acho que não fazem absolutamente nada, né? Então, agora diz que querem levar o sujeito ao conselho de ética. Vocês notaram o que é, hoje em dia, o que se chama de ética? Ao longo da história humana, todos os códigos morais que existem, tá certo, foram elaborados ao longo dos tempos com grande dificuldade, baseado na experiência e na avaliação da experiência, que de vez em quando a experiência de séculos era condensada por sábios, por profetas, por filósofos, por grandes legisladores, tá certo? Então, era um Solon, um Platão, um Moisés, eram pessoas deste nível, quer dizer, pessoas seres humanos da mais alta qualidade que já existiu, eram estes que condensavam, não é que eles ditavam como queriam, não, eles condensavam a experiência coletiva, tá certo? E aquilo que tinham, vamos dizer, absorvido da sua vida espiritual, e transformava aquilo em normas morais. É assim que se faz. Agora, hoje em dia, como é que se produzem normas morais? Normas morais significa um grupo de interesse. Aparece um grupo de interesse com dinheiro, compra todo mundo, corrompe todo mundo e diz assim: é proibido falar mal de mim. Isto aqui, nós somos o certo e vocês não podem falar mal de nós. Isto é a moral hoje em dia. Então essas senhoras são como o pessoal do movimento gay. Eles querem proibir que fale mal delas. Olha aqui, dona, eu vou falar mal de vocês quanto quiser, e acho que o Clodovil está muito certo. Tá certo? E se por acaso vocês forem proibir o Clodovil e ele for censurado ou condenado ao Conselho de Ética, é porque ele é um homem honesto, sincero demais para estar no meio de vocês, porque todo mundo sabe o que é o Congresso em Brasília. O nosso presidente atual diz que aí tem pelo menos 300 picaretas, e eu acho que vocês estão entre elas. Essas que estão perseguindo o Clodovil estão entre elas, porque 300 picaretas é muita coisa, tá certo? Eu até na época disse 300 não, 301, porque ele tem que incluir ele próprio, tá certo? Mas ele jamais pediu desculpa de dizer que tem 300 picaretas. Olha, se pode dizer que dentro de vocês tem 300 picaretas, tá certo? Por que não pode dizer que tem umas mulheres vulgares ordinárias cheias de silicone? Ora, porra! Agora, esse negócio de fazer este ofendidinho, isso é chantagem. É chantagem, porque você vê, o que é indignação? Indignação é você sentir que você foi tratado abaixo da sua dignidade. Não é isso? Ora, a indignação verdadeira e sincera, ela tende a se recolher ao silêncio rancoroso. Por quê? Porque a indignação é um sentimento que mistura a raiva com a humilhação. O nego se sente humilhado, ele, vamos dizer, tende a ficar quieto. Esse tipo de indignação que sai toda hora berrando e dizendo: fui ofendido, fui insultado, pisaram na minha honra. Isso aí é sempre fingimento. É sempre fingimento. O sujeito que está indignado realmente, ele fala com sobriedade. Quando fala, em geral fica quieto, quando fala com sobriedade e fala com tristeza. Se sai berrando e ostentando, mostrando lá a sua dor, a sua chaga, é fingimento, isso é coisa de picareta, isso é coisa de hipócrita. Isso aí é pro nego, vamos dizer, pro nego fazer os outros acreditarem que ele tem uma grande, altíssima dignidade. Quer dizer, ele quer que você meça a dignidade dele, tá certo? Pelo tamanho da revolta que ele tem quando esta dignidade foi supostamente insultada.
Quer dizer, o sujeito está prestando uma homenagem a si mesmo e, em geral, quer tirar algum proveito político, financeiro ou pelo menos psicológico dessa afetação. Quer dizer, a indignação pública, pelo fato de ela ser pública, tá certo? Ela depõe contra a pessoa do indignado, meu Deus do céu. O que é isso, porra? Olha, eu, por exemplo, se eu fosse ficar indignado e sair berrando cada vez que falar mal de mim, tá certo? Se eu fosse, por exemplo, processar, se houvesse um conselho de ética para eu reclamar, se fosse processar todos os negros que me ofenderam, que me insultaram, que inventaram história em meu rosto, eu estaria milionário, milionário. Por quê? Porque são milhares e milhares de pessoas que inventaram coisa contra mim. Pensa que eu gosto, eu não gosto, não. Mas eu não vou ficar aí dando show de indignação, fazendo de conta, fui humilhado, fui insultado, não aguento mais, estou passando mal. Ora, porra, o que eu faço? Quando o nego me insulta, eu insulto de volta, se possível em dobro. E pronto, não fico indignado merda nenhuma, porra. Não saio aí exibindo um falso sentimento de humilhação, como essa gente faz. Estas donas, o que elas estão fazendo é isso, elas estão fazendo de conta que se sentiram muitíssimo de que o Clodovil as ofendeu. Ora, elas estão loucas para se sentir ofendidas por qualquer coisa, tá certo? Para poder, através da encenação de indignação, fazer de conta que são pessoas de elevada moralidade. Porque acho que o povo é bobo e acho que o povo vai acreditar. Só porque viu a pessoa berrando, né, contra o mal, vai acreditar que aquela pessoa é boa. O povo não é tonto a esse ponto, meu Deus. Vocês então, são os únicos que estão se enganando assim mesmo. Se perguntar para o povo, o que vocês acham de política, o que vocês acham de deputado? O pessoal vai falar muito pior, mas muito pior do que falou o Clodovil. Essa é a opinião do povo brasileiro a seu respeito, viu, donas? Muito bem. Agora, aqui nos Estados Unidos estão passando a lei HR 1592, que é igualzinha a essa que estão fazendo no Brasil, que não pode mais falar mal de gay. Olha só que coisa. O curioso é o seguinte, o curioso é que a 14ª emenda da Constituição americana garante proteção igual sob a lei para todos os cidadãos. Tá certo? Ora, que cidadão americano que está protegido contra falar mal dele? Ninguém. Você se é protestante, se é judeu, se é católico, se é ateu, né? Homem, mulher, criança, você pode falar mal, militar, padre, engenheiro, senador, pode falar mal de todo mundo. Agora, por que não pode falar mal do raio do gay? Quer dizer, a proteção sob a lei já não será igual para todos. Será igual para todos, porém será mais igual para quem for viado ou lésbica. O que é isso, porra? Olha, eu nunca abri minha boca para falar mal de alguém por a pessoa ser viado ou lésbica. Mas por vocês inventarem esta coisa, isto sim é que é viadagem. Tudo que vocês fizeram na cama não é viadagem comparado com isso. Esta lei é o suprassumo da viadagem. Esta lei é iníqua, ela é imoral. O sujeito que teve essa ideia, tá certo? Devia ser cuspido para praça pública. Por quê? Porque é uma pretensão demencial achar que pelo fato de você gostar de fazer certas coisas na cama, você se torna melhor que os outros, ao ponto de a lei te dar uma proteção especial que é negada aos demais cidadãos. Isso não é a ideia que se tenha, isso não é para querer isso, nem em pensamento. Se eu tivesse uma ideia idiota dessa, eu ia esconder, eu não ia contar para ninguém. Agora vocês ficam alardeando isso e ainda querem que a gente respeite. Ora, porra! Esse negócio está ficando vocês estão ficando cada vez mais ridículos. A esquerda está cada vez mais ridícula na sua pretensão. Mas é um ridículo trágico, porque isso aí tem efeitos reais sobre as pessoas. É uma imensa piada, só que os personagens da piada somos nós. Parece que tem alguém na linha. Vamos ver quem está na linha. Quem está na linha? Aqui quem fala é Raquel. Oi, Raquel, tudo bom? Tudo. Comecei a me interessar mais e mais por você graças ao meu pai. É mesmo? Meu obrigado pai ao seu pai e obrigado a você pela sua presença. Deve estar ouvindo, acho que ele vai ouvir o gravado depois, lá no Brasil. Uhum. Ele está no Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos, em Oregon. Você mora no Oregon? Eu estou louco para Oregon. Conhecer esse estado, diz que é muito bonito aí, é verdade? Muito bonito, tudo muito verde, meio liberal demais, mas... Mas o que não é? Agora aqui está todo mundo politicamente correto. Aqui é politicamente correto demais para o meu gosto. Mas, enfim, por causa, acho que tem um pouco a ver isso, essa história de todo mundo, tem que mandar comida para as criancinhas na África, não sei o que e tal. Não sei se você conhece o conceito da agricultura totalitária que introduzida, eu fiquei sabendo através de um livro chamado Ismael, de um autor chamado Daniel Quinn,
Não estou sabendo disso, mas eu vou anotar aqui e vou atrás. Anota aí, o sobrenome dele é Q-U-I-N-N, nome Daniel, e o nome do livro é Ishmael. A historinha é meio mas basicamente fala sobre mitos e como o Gênesis é interpretado de uma forma de divisão entre pastoreiro, a humanidade sendo pastoreira e depois virando para a agricultura. Enfim, acho um livro interessante. E é o fato aí o conceito de quanto mais a gente com fome tiver, quanto mais a gente alimentar a gente com fome, mais gente com fome vai ter depois. E queria que você me falasse. O que é isso? Quanto mais comida, mais fome? O faminto, que é um conceito meio assim, quanto mais gente com fome você alimenta, essas pessoas procriam e tem mais gente faminta mais pra frente. Basicamente, num resumo é isso. Mas parece, eu não sei, eu não conheço o livro, mas parece um pouco essa coisa do CFR, essa mania de que não adianta produzir mais comida, você tem que produzir menos gente, é o raciocínio deles. Se não houver pessoas para comer, não faltará comida. Não que eu seja a favor de aborto, não é questão essa, mas é uma questão de demanda e o fato de que no mundo tem muita gente, quanto mais comida tiver em massa, mais comida vai ter. Olha, o fato é que não há falta de produção de comida. Hoje em dia, por exemplo, num país como os Estados Unidos, 2% da população trabalha na agricultura e sobra comida para todos os outros. Nesse país não tem problema de fome, tem problema de obesidade. Metade do país come demais. E ainda assim eles não conseguem dar conta. Mas aí, negócio de ajuda ao exterior, a ajuda que os Estados Unidos manda para os países do terceiro mundo é monstruosa. É monstruosa. Sem contar a ajuda que o governo está dando só os particulares. Eu não lembro o número exato agora, mas é uma coisa, é mais do que o Brasil produz num ano. É o que os americanos mandam para os países pobres, em comida, dinheiro, remédio, etc, etc. Este país ainda tem, mas apesar de todo esse negócio politicamente correto, esse país ainda tem um senso cristão do amor ao próximo, que é uma coisa que no Brasil você não vê mais. No Brasil as pessoas não têm raiva umas das outras. Agora eu aqui que moro no interior da Virgínia, eu sinto que as pessoas têm uma certa delicadeza, elas se preocupam com os outros. Logo que nós chegamos aqui, vê um monte de vizinho tentando ajudar a gente, pessoa que a gente nunca tinha visto. Todo mundo, um oferecia para levar as crianças para a escola, outro trazia uma frutinha, outro vinha só fazer uma visita. O pessoal é delicado mesmo, tá, né? E no Brasil tinha isso 50 anos atrás, agora não tem mais. Então, a gente vê que o americano é um povo de bom coração, eles querem ajudar. O que eles são é muito ingênuos, tá certo? Porque se chega um cara politicamente correto, por exemplo, dizendo, olha, o jeito de ajudar as pessoas é fazer com que elas não nasçam, tá certo? O idiota acredita, o americano é crédulo, né? Ele é crédulo porque, no fundo, é um sujeito honesto, é um caipira honesto. Então, talvez por trás dessa teoria tenha esse negócio do CFR. Isso aqui, os Rockefeller são maníacos por controle populacional. E os idiotas não perceberam o seguinte, eles inventaram o negócio de controle populacional, 40 anos atrás, porque achavam que nos países pobres tinha gente demais, então tinha que diminuir. Daí eles lançaram a campanha pelo controle da natalidade, só que a campanha pelo controle da natalidade só pegou nos países ricos. Então nos países ricos ninguém mais quer ter filho. Deu ao contrário, a campanha funcionou exatamente ao contrário. Os países pobres, sobretudo os países árabes, continuaram se multiplicando que nem os loucos, e na Europa e nos Estados Unidos ninguém mais quer ter filho. Nos Estados Unidos pouco menos. Mas na Europa ninguém quer ter. Então quer dizer que a população europeia está diminuindo e esses países todos estão sendo invadidos pelos imigrantes. Esse problema todo da imigração começou, devia cobrar desse Rockefeller. Então, o senhor que inventou esse negócio da controle da natalidade, todo mundo, aqui os idiotas da Europa acreditaram. Então agora não tem mais filho. Então, agora está enchendo de árabe, de chinês, de turco, né? Foi você que inventou isso aí, pô. Mas eles querem as causas e não querem as consequências. Porque, olha, lógico, se você faz uma campanha, qualquer campanha que você faça, ela vai pegar mais nos lugares onde as pessoas leem mais, não é verdade? Claro. E o cara não levou, o John D. Rockefeller era tão inteligente, ele não levou isso em conta. Que ele fazendo a campanha para ter menos filhos, era na Europa que o negócio ia pegar, e não na África. Os caras da África não estão nem sabendo da campanha, porra. Mas você vê que inventa, e são esses caras que querem mandar no mundo, eles acham que sabem tudo. Quer dizer, porque tem dinheiro, ele acha que o QI dele aumenta na proporção da conta bancária, mas é o contrário. Quanto mais dinheiro entra lá, vai perder neurônio. Né? É isso aí. Então, eu vou procurar esse livro, Raquel. Volta a me ligar depois, Procura então. Sim.
Ligo sim. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço as conversas. Tá bom. Um grande abraço, tchau. Pra você também. Tchau, tchau. Tem mais alguém aí na fila? Né? Também eu tinha um recadinho aqui para um rapaz que me mandou. Olha, estou lhe mandando um artigo e daí ele pôs o título do artigo e não tem um artigo. Peraí, eu preciso achar aqui no meio dessa papelada. Ah, tá aqui. Márcio Davi Silva de Matos. Professor, segue um pequeno artigo para ler e se divertir. Abraço, Márcio Davi. Embaixo tem a identificação dele, telefone dele, mas não tem um artigo. Então, por favor, Márcio, me manda esse artigo de novo. Tá certo? Eu prometo que eu vou ler com toda atenção. Agora aqui mais um comentáriozinho. Ailton Flores pergunta: cara, senhor Olavo, li sua matéria sobre os sitting ducks, os alunos da escola pública, e não entendi uma coisa do raciocínio. Segundo o senhor, o fato dos professores estarem desarmados facilitou o trabalho do maluco. Apesar de não possuir armas, não acredito em desarmamento como solução do problema da criminalidade. Não as possuo porque sei que seria capaz de usar uma delas para dar fim a muita gente que me incomoda. Eu jamais faria isso. Eu sempre tive armas. Eu vou contar uma coisa. Eu ganhei a minha primeira espingarda quando eu tinha 8 anos. 8 anos de idade, tá certo? A gente saía para caçar. Ainda fiquei com o inveja do meu irmão, porque eu ganhei uma espingarda de um tiro só e ele ganhou uma espingarda de repetição. Quer dizer que ele era mais evoluído. Achavam que ele era mais evoluído do que eu. Devia ser mesmo, porque eu era um perfeito idiota. Mas ganhei com 8 anos. Não matei ninguém, matei umas cobras, que eu saiba. Nunca me passou pela cabeça atirar em nenhum ser humano. A única vez que me passou foi quando entrou 4 negros armados na minha casa. Daí eu pensei, vou atirar nos 4. Mas não foi preciso atirar em nenhum, porque o primeiro tiro que eu dei simplesmente pro ar, os 4 estão correndo até hoje. Daí avisou a polícia levou apenas 1h30 para chegar lá no lugar. Se eu não tivesse armado, estaria morto. Foi a única vez que eu pensei em atirar em alguém. Mas nem foi preciso. Foi só nesse momento. Nunca me passou pela cabeça esse impulso. Se você sente essa ideia, você tira isso da cabeça. Né? Diga para você mesmo, assim, perante sua consciência, perante Deus, eu nunca matarei ninguém. Só matarei em defesa própria. Por mais que eu odeie uma pessoa, se eu odeio o nego, eu falo mal dele, eu vou lá dar um pé na bunda dele, mas atirar na pessoa, jamais. Mas vamos continuando. Ele acha assim que o fato de qualquer um aqui poder comprar arma tem algo a ver com isso. Ele não tem. Pelo seguinte, você vê, a proporção de pessoas que têm arma aqui é a seguinte: metade do país tem arma. Metade dos Estados Unidos é a população do Brasil. São 150 milhões de pessoas. 150 milhões de americanos têm armas e, em geral, não tem uma só. Tá certo? Tem pelo menos um revólver, uma espingarda. O número de pessoas que tem várias armas para caçar, por exemplo, aqui na Virgínia, é monstruoso. Este é o comércio de armas. No meio disso, tem um ou outro maluco que também compra. Agora, se não comprasse no comércio ilegal, se ele quer matar, ele vai no comércio ilegal exatamente como no Brasil. No Brasil, a coisa é muito mais difícil comprar arma do que aqui, porque aqui você vai na esquina e compra, tá certo? E não precisa de licença, não precisa nada, até para não dizer que não precisa de licença. Chega na loja e pergunta assim: o que precisa para ter uma arma? Precisa ter uma licença de caça. Daí você pergunta: onde é que tira a licença de caça? Deus diz: aqui mesmo. E já te dá a sua licença de caça e você sai daí com a arma e mais a licença de caça. Quer dizer, é tudo facilitado para você ter arma. Por quê? Porque eles confiam no cidadão. Eles não acham, que nem no Brasil, assim, no Brasil o governo acha que é uma população de criminosos, que os únicos santinhos são os caras do governo, quando nós sabemos que é exatamente o contrário. É uma população de gente muito boa. O brasileiro é um povo muito bom, tá certo? E governado por um bando de filho da puta, tá certo? Criminoso, associado com narcotraficante, associado com assassino, tá certo? E tem um monte de gente lá que tem assassinato nas costas, tá certo? Tem muito ministro lá que tem assassinato nas costas. Todos nós sabemos quem são. Então, agora, aqui nos Estados Unidos ainda tem a tradição de que o governo é do povo, não é o povo que é do governo. Quer dizer, não é o governo que tem que determinar se o povo é confiável ou não. O povo é que tem que determinar se o governo é confiável. Então, se o povo não pode ter armas, o governo também não pode, porra. Que absurdo é este? Quer dizer, um povo que não é capaz de cuidar de si, de ter a sua arma e de usá-la bem, usá-la com sabedoria, não pode ter um governo que presta. Agora você vai dizer que deste povo, se o povo fosse assim, um bando de assassinos, ia sair dali um governo bom que ia retroativamente controlar o povo para que ele não fizesse o mal. Isso aí é o Barão de Munchausen se puxando para fora da água pelo cabelo. Isso é um raciocínio impossível, porra.
Agora, é claro que existe a margem de erro, só que a margem de erro aqui é muito menor do que no Brasil. Com toda a liberdade que tem de possuir arma aqui, e com o dobro da população brasileira, aqui não chega a ter 1/5 dos crimes violentos que tem no Brasil. Com outra diferença é que aqui os crimes violentos são punidos, a polícia vai atrás, pega os negros, manda para a cadeia, tá certo? E eles ficam lá 20, 30 anos, isto quando não vai para a cadeia elétrica. Quer dizer, aqui, de fato, o crime não compensa. Agora, no Brasil, compensa, tá certo? Então, o fato de poder comprar arma não tem nada a ver com isso, ao contrário. Agora, se todo mundo tem arma, se todo mundo pode ter arma, tá certo? O homem honesto pode ter e o bandido pode ter, por quê? Porque ninguém nasce com o rótulo de bandido na testa, tá certo? Até que o sujeito faça um crime, não se sabe que ele é um criminoso. Mas se ele faz, vamos dizer, o primeiro crime, então daí não é que ele não pode mais ter arma. Não, a vida inteira dele é controlada. Aqui, por exemplo, tem o site da Polícia de Virgínia, você clica lá o site, eles te dão nome, endereço, fotografia de todos os bandidos que moram na região. Você quer saber, cadê o estuprador de criancinha, molestador de criança? E tem uma ficha aqui no computador, todos os molestadores de criança, que eu sei onde mora e sei a cara do sujeito. Se eu ver na rua, né? Até passei aqui para as meninas, ó, se você vê esse cara aí, sai a corrente, né? Quer dizer, o sujeito está manjado, está fichado. E, de certo modo, até onde é possível, o crime está sob controle, embora seja um país imenso e dificílimo de controlar. O pessoal diz, não, na Suíça tem menos crime. Fala, claro, mas o Suíça é uma titica de galinha. E, aliás, todos os suíços estão armados. O suíço faz serviço militar, leva o fuzil e as balas para casa. Quer dizer, que vamos dizer, lá é o povo que está armado, é o povo que manda no governo. É assim que tem que ser. E no Brasil também. E não vem dizer, isso é por causa do nível de instrução. Não. Aqui nos Estados Unidos já era assim antes que o povo tivesse instrução. Porque se você vai tratar o negro como se fosse criancinha, dizer, ele não pode ter arma, ele não pode beber, ele não pode fumar, ele não pode fazer isso, ele nunca vai crescer, porra. Tem que entregar a responsabilidade na mão. Ó, tá aqui seu emprego, tá aqui o seu salário, tá aqui as dívidas que você tem para pagar, tá aqui sua responsabilidade penal, tá aqui sua arma, tá aqui seus cartuchos, vê lá o que vai fazer, hein? Te cuida. É assim que tem que ser, porra. Todo mundo tem que ser tratado como homem adulto. E todos têm que ter a honra respeitada. E o direito de ter armas faz parte da honra e da dignidade humana. Agora, os professores e funcionários das escolas foram desprovidos dessa honra. Eles são tratados como crianças. Só vocês não podem ter armas aí porque é perigoso. Por quê? Porque eles acham que os professores vão sair dando tiro nas criancinhas. Entendeu? Porra, que merda é essa? E se você não confia no sujeito ao ponto dele não poder ter uma arma, como é que você confia a educação das crianças a ela? Eu acho que se o sujeito tem o poder, vamos dizer, de meter ideia na cabeça dos meus filhos, ele está tendo autoridade sobre meu filho. E se ele tem essa autoridade, por que ele não pode ter? Se nós confiamos nele ao ponto de confiar, entregar a ele a educação das crianças, como é que vamos dizer, ao mesmo tempo que ele é um débil mental, um irresponsável que não pode ter uma arma? Então, as escolas, vamos dizer, estão sempre desarmadas, as escolas estão sempre à mercê e nunca há policiais suficientes para tomar conta. Porque, vamos dizer que aqui na Virgínia metade da população está armada. Quer dizer, se tivesse, vamos dizer, 100 professores numa escola, você pode contar que pelo menos 50 deles teriam armas. E desses 50, uns 10 talvez levassem a arma no carro, até na cinta, entendeu? Porque aqui você pode ter arma, mas você não pode esconder. Para esconder é que você tem que ter, para andar com a arma embaixo do paletó, é que você precisa ter licença. Então podia ter ali uns 5 que tivessem licença. Seria suficiente para meter uma bala na cuca desse coreano maluco e acabar com a coisa logo no começo. Quer dizer, no primeiro ou segundo que ele matasse, já acabava a conversa. Quer dizer, é o direito natural de legítima defesa que todos têm que ter e as escolas também têm que ter. Agora, se o Estado inteiro tem este direito, quer dizer, você sabe que se você entrar na casa de qualquer virginiano, porque aqui o território é sagrado. O crime de trespassing, quer dizer, você entrar, invadir, sem a permissão do cara, o sujeito cruzar o seu portão sem a sua permissão já é crime. Tá certo? Então, todo o Estado tem o direito de se defender contra o trespassing, mas as escolas não. Quer dizer, como é que é isso? Isso é um tratamento desigual. E os criminosos estão tirando proveito desse tratamento desigual porque sabem que as escolas estão indefesas. Sabe que nunca vai haver. Vamos dizer, para você tomar conta através da polícia, tomar conta de todas essas escolas, você precisa ter praticamente lá dentro, quase tantos policiais quanto funcionários. Quer dizer, quantos policiais você precisa para tomar conta de escolas que tem 4 mil, 5 mil, 20 mil alunos? Não é com 10 policiais que você vai resolver esse problema. E nunca vai haver tantos policiais quanto precisaria ter numa escola.
No restante do país não precisa tanto policial aqui, porque está todo mundo armado, porra. Quer dizer, aqui o pessoal sabe que não é para brincadeira. Sabe que a propriedade particular é inviolável e sabe que o dono da propriedade está armado. Então você... E não é a propriedade do rico, quer dizer, é qualquer propriedade. Aqui a gente mora num bairro humilde. Todo mundo tem as casinhas de madeira, são tudo bonitinho, bem construído, mas é coisa de gente humilde. Gente que ganha um salário modesto, mas que dá para viver perfeitamente bem. E sempre sobra um dinheirinho, uns 200, 300 dólares, para comprar um revólver. Isso é para proteger sua família. Então, aqui o ladrão tem medo de entrar em qualquer casa. Agora, no lugar onde ele sabe que tem um bando de idiota desarmado, ali é uma maravilha. Né? Então, bom, acabou o nosso tempo. Acho que hoje não dá mais nada. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem.